Vamos lá. Meus irmãos queridos, graça e paz de Jesus. Boa, eu estou sendo ouvido lá atrás. Aqui do lado esquerdo, também conseguem me ouvir? Maravilha! Hoje, como se trata de um culto especial de ceia do Senhor, então a mensagem será mais curta, mas nem por isso ela será menos eficiente. Os irmãos lembram que Jesus, no encontro com aquele centurião, aquele homem disse para Jesus: dize apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Então basta apenas uma palavra de Deus ao seu coração esta noite para que o seu problema seja resolvido. Fique tranquilo, todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, até mesmo essa situação. Então vamos, se você puder, ler a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 em diante. Nós estaremos entrando a partir desse domingo em uma sucessão, em uma série de sermões a respeito da oração do Pai Nosso. Os irmãos sabem que nós estamos nos 21 dias de oração. Quem sabe disso, diga amém. Estamos em 21 dias de oração. Essa casa está cheia todos os dias durante os 21 dias que já começaram. Então, se você ainda não veio, venha, continue vindo e venha a partir de amanhã, que está sendo uma bênção. E o tema dos 21 dias é plenitude. E não há como ter plenitude se não for através da oração. Não há como ter plenitude se não for orando e buscando a face do Senhor. Porque plenitude não é plenitude nossa. A plenitude, essa palavra plenitude vem do grego pleroma, que significa completude, completo, que significa cheio. E nós não queremos a plenitude de nós mesmos, nós queremos a plenitude de Deus. E se nós queremos a plenitude de Deus, nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos para que nós possamos nos encher do Senhor. Saiba de uma coisa, não há receptáculo vazio. Você é um vaso e este vaso nunca está vazio. Ou ele está cheio de si, ou ele está cheio do maligno, ou ele está cheio de Deus. Então, e não há como dividir esse espaço. Ou você enche de um, ou você enche do outro. E nós estamos buscando ser cheios de Deus. Se nós queremos ser cheios de Deus, nós devemos buscar essa plenitude através da oração. E não há um texto melhor para aprendermos a respeito da oração, senão a oração do Pai Nosso. Você pode dizer: pastor, por que eu preciso aprender sobre oração? É simples. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, ele afirma que nós não sabemos orar. Sabe aquele irmão que tem uma oração bonita, que você olha ele orando rebuscadamente? Pois bem, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos conduzir também nesse processo de oração. É como se você estivesse orando lá e dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é muita luta, é muita prova. E o Espírito Santo está ao seu lado e ele olha para Deus e diz: ele aguenta sim. Ele não sabe o que está dizendo. Ele aguenta sim. Se nós o ajudarmos, se nós estendermos as nossas mãos sobre ele, ele aguenta sim. Eu vou desistir de tudo. Aí o Espírito Santo ao lado diz: ele não vai desistir de nada. Ele não vai desistir de coisa alguma. Ele não aguenta ficar longe de nós. Ele não aguenta ficar longe da igreja. Então nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Algumas pessoas dizem, e eu já vi em alguns livros, que Deus só fará algumas coisas se nós orarmos.
Deus, eu vou repetir, Deus só fará algumas coisas em nossas vidas se nós orarmos. E se nós não orarmos, tais coisas não acontecerão. Talvez o seu espírito reformado, calvinista, assim como o meu, tenha se arrepiado ao ouvir isso. Mas eu estou lendo as Institutas novamente, irmãos. E Calvino diz no livro 3, no capítulo 20, ele diz assim, Deus não nos propõe esperar coisa alguma dele, sem que por sua vez nos mande que peçamos por meio da oração. Ou seja, Deus não fará nada em nós, se não for através da oração. Isso é João Calvino dizendo. Isso é tão verdadeiro que temos dito que com oração, olha o que ele diz, encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem por causa da nossa fé, por meio do Evangelho. Então a oração vai descortinar para você aquilo que Deus tem para a sua vida. A oração vai fazer você desenterrar tesouros que Deus tem para lhe entregar e não entregou ainda porque você não orou. E é por isso que esta noite o Senhor nos chama para orar e buscar a sua face. Antes de fazer qualquer coisa, nós deveríamos orar. Ao levantarmos, nós deveríamos orar. Antes de deitar, nós deveríamos orar. Antes de fazer qualquer negócio, nós deveríamos orar. Nós devemos ser o povo conhecido como o povo da oração. Esse homem não faz nada sem orar. Essa mulher não faz nada sem orar. Nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, através da oração, porque se nós orarmos, as coisas acontecerão em nossa vida. Você não vai precisar lutar tanto, você não vai precisar sofrer tanto, você não vai precisar brigar tanto, porque quando nós oramos, nós damos um passo para trás e permitimos que Deus dê um passo para frente. Quando nós oramos, nós entregamos as nossas vicissitudes, nossas preocupações, nossas ansiedades, nós entregamos a Deus. Quando nós oramos, nós esvaziamos o nosso coração diante do Senhor. Quando nós oramos, nós rasgamos as nossas vestes diante de Deus. Quando nós oramos, nós nos despimos de nosso orgulho e de nossa soberba e permitimos que Deus nos alcance para a glória do seu nome. Por isso, irmãos, uma das minhas metas para 26 é aumentar meu tempo de oração. Eu quero ser um cristão que ora mais. Eu quero ser um crente que tem mais tempo com Deus em oração. Eu quero gastar mais tempo com Deus em oração do que no Instagram. Eu quero gastar mais tempo com Deus em oração do que no Facebook. Eu quero gastar mais tempo com Deus em oração do que fazendo qualquer outra coisa. Eu preciso escandalosamente da oração. Eu preciso orar. Porque se eu não orar, este velho homem que não presta para nada, ele começa a aparecer. Mas quando eu oro, cada momento de oração que eu tenho é uma pá de terra na minha cova. Cada momento de oração que tenho é um derramar da minha alma diante de Deus e um esvaziar dos meus propósitos para abraçar os propósitos do Senhor. Então, queridos, tendo esta breve introdução, nos aproximemos do texto sagrado. Lembrando que a oração é tão importante que os discípulos em nenhum momento pedem a Jesus para que Jesus lhes ensine a expulsar demônios.
Os discípulos em nenhum momento pedem a Jesus para que ele lhes ensine a multiplicar pães e peixes. Os discípulos em nenhum momento pedem a Jesus para que ele lhes ensine a curar os enfermos. Mas eles pedem a Jesus, em Lucas, no capítulo 11, verso 2, ensina-nos a orar. Por que isso, irmãos? Porque os discípulos perceberam que toda vez que Jesus se retira ao monte para orar, ele desce diferente. Toda vez que Jesus se retira para orar, ele faz algo maravilhoso. Toda vez que Jesus se retira para orar, ele vem e escolhe os seus 12. Jesus nos dá o exemplo da necessidade da oração. E se Jesus orava, quem somos nós para não orar? Nós precisamos buscar a Deus em oração. O texto sagrado diz assim, Mateus capítulo 6, eu não estou enxergando a hora, falei que ia ser rápido, mas pode não ser. Eu não sei que hora é. E que Jesus nos ajude. Alguém me dê um sinal. Eu já vi 5 para as 7, mas eu não sei daqui para frente. Pastor Wellington, faça assim com a máquina assim, ó, quando tiver, o senhor liga o farol, joga uma pedra em mim e faz alguma coisa. E quando anima, anima. Capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus diz assim, verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Meus irmãos queridos, Jesus está ensinando seus discípulos a orar. Mas antes da oração, nós precisamos fazer aqui 3 considerações rápidas. A primeira consideração é a que o próprio Jesus faz no verso de número 5, que nós não devemos orar como fazem os hipócritas. Que oração é esta feita pelos hipócritas? Esta palavra hipócrita significa artista. É um artista que está orando. A motivação desses hipócritas é serem vistos pelos homens. A nossa oração não deve ser uma oração como fazem os hipócritas. Nós não podemos orar para sermos vistos. Nós não podemos orar com a motivação errada em nosso coração. Quando nós orarmos, deve ser com o coração sincero, rasgado, diante de Deus, nu, declaradamente aberto, para que o Senhor possa nos alcançar. A oração não é falar, não é uma declaração. A oração é um rasgar de coração. Nós precisamos ter consciência disso. Segunda consideração é no verso 6.
Quando diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A segunda consideração é que oração não é algo apenas que Deus ouve, mas também é algo que Deus vê. Porque o texto sagrado diz que quando nós fecharmos a porta e colocarmos a nossa vida diante de Deus, diz aqui, e o teu pai que vê em secreto. Você tinha percebido isso? Não é o teu pai que ouve em secreto, é teu pai que vê em secreto. Porque o texto sagrado diz, teu pai que vê em secreto, por causa disso mesmo, da inclinação do seu coração, de como você está se colocando diante de Deus. Qual é a motivação? Qual é a sua intencionalidade? Deus não está apenas ouvindo suas palavras, Deus está vendo o seu coração. Terceira consideração, a oração não é reza. Está aqui no verso 7, e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A oração não é reza, não é ficar repetindo a mesma coisa, repetindo, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não! Deus sabe do que você precisa antes de você abrir a boca. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, qual é a motivação de Deus na oração? É nos trazer a sua presença, é ter-nos diante dEle, é ter comunhão conosco, é alinhar-nos à sua vontade, é fazer-nos nos aproximar dEle. O propósito de Deus na oração é fazer com que nós nos aproximemos dEle, para que entendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora vamos para o texto. Toda a nossa oração, ela precisa carregar, e nós vamos ler somente, vamos ficar apenas hoje no verso 9 e no verso 10. Os demais versos serão tratados nos próximos domingos. Hoje nós falaremos apenas do versículo 9 e do versículo 10. O que é que nós podemos aprender do verso 9 e do verso 10? Em primeiro lugar, quando ele começa aqui dizendo, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Isso daqui é uma revolução sem tamanho. Chamar a Deus de Pai é uma revolução sem igual. Nenhuma religião do mundo olha para os céus e chama a divindade de Pai. Todos são como os muçulmanos, Deus misericordioso, como os budistas atrás do seu nirvana, como em tantas e tantas outras religiões que buscam uma divindade, mas essa divindade nunca é chamada de Pai. Por que que Jesus diz isso aqui? E Ele quer que nós chamemos a Deus de Pai. Não é porque Deus precise ser considerado como Pai, mas é porque nós precisamos ser considerados como filhos. Não é com relação a Deus, não é Deus que precisa de afirmação. Somos nós. Esse texto sagrado fala sobre a nossa identidade. Quem nós somos em Jesus. João no capítulo 1, verso 12 diz que Deus nos deu poder de sermos chamados ou feitos filhos de Deus. Isso diz respeito à identidade do cristão. Você não é uma criatura, você não é um qualquer, você não é uma pessoa jogada ao léu, você é filha, você é filho. Isso aqui é importantíssimo, porque nós estamos nos aproximando da doutrina bíblica da adoção. O mesmo homem chamado João Calvino, ele diz que chamar a Deus de Pai nos dá confiança de buscar todas as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar. Se um homem que é mau
sabe dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai, não nos dará tudo aquilo que nós o pedirmos. Talvez aqui esteja alguém essa noite que não está se considerando como filho. Talvez tenha aqui alguém essa noite que está se considerando como um qualquer, como um ninguém, como quem não faz parte de família alguma. Eu quero lhe dizer uma coisa: você faz parte da maior família da terra. Os discípulos uma vez perguntaram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Pais, mães, irmãos, filhos, o que nós receberemos? O Senhor disse: nessa terra vocês receberão 100 vezes mais, e na próxima a vida eterna. Eu tenho 2 irmãos de sangue. Todos os 2 estão distantes de mim. Uma mora no Canadá, outro está em Boa Vista. Nós somos irmãos sanguíneos. Nós nos falamos, nós nos amamos, e vez por outra nós sentimos falta um do outro. Mas devido ao chamado de Deus, o Senhor nos leva a determinados lugares longe deles. Mas sabe, tem esses 2 sanguíneos que estão longe de mim, mas há centenas e milhares que são meus irmãos pelo sangue bendito de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Você é meu irmão em Jesus. Você é minha irmã em Jesus. Nós somos da família de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Essa palavra pai, ela também traz uma outra conotação. Porque ser filho de Deus significa que você faz as obras que Ele faz. Você anda no caminho dEle. Você aprende com Ele. Você vive como Ele anda, como Ele vive. A sua vida é respaldada pela vida do seu Pai. É o seu Pai que toma conta de você. No Catecismo Maior, um dos nossos documentos de fé, a pergunta 189 fala a respeito da importância de chamarmos a Deus de Pai. E ele diz que é como uma criança, é um sentimento infantil que faz uma criança se aproximar do Pai e pedir a Ele uma bênção. Nós temos vários pais aqui hoje, vários. Eu pergunto, se um de seus filhos pedir alguma coisa ao irmão, o irmão não fará tudo para fazer? Com certeza. Eu tenho 2 meninas, como vocês sabem. E elas sabem muito bem como é que elas arrancam as coisas de mim. Elas me conhecem. E eu conheço elas também. Quando elas chegam passando a mão na minha cabeça, minha mulher está perto de mim, quando a Yara está perto de mim, a Yara fala: lá vem o golpe. E ela fala: pai, o que é que o senhor acha disso, disso e daquilo? E eu já sabendo do golpe e sabendo que cairei novamente. Eu digo: minha filha, eu acho legal. Então, pai, o que é que o senhor acha do senhor me ajudar a isso aqui? Digo: minha filha, papai está meio apertado. Pai, mas pai e pai, meu irmão, eu deixo de comprar qualquer coisa para fazer os gostos daquelas meninas. Vai, minha filha, vai, vai. Aí a Yara fala assim: lá vai, de novo, é por isso que elas fazem isso com você. Eu digo: eu não aguento. Elas vêm, elas me põem no bolso, elas fazem o que querem comigo. Aí eu vou me ajoelhar diante do Pai Celestial. E com a minha idiotice em pensar que Deus vai me tratar menos do que eu trato minhas filhas. Eu lembro uma vez, ouvindo um reverendo lá da Paraíba, reverendo Carlos Alberto. Ele disse que ele ia botar os filhos dele para dormir. E os meninos deitaram na cama e eles não estavam conseguindo dormir. E ele começou a passar a mão na cabeça dos meninos e dizer: dorme, dorme, o papai está aqui. O papai está aqui, o papai está aqui. Daqui a pouco os meninos dormiram. Ele desceu do primeiro andar, onde era o quarto dos filhos, foi até a sala, onde ele se ajoelhou para orar.
E ele estava falando com Deus. Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo dormir. E o que é que você acha que ele ouviu de Deus? Dorme, dorme. Seu pai está aqui. Aleluia. Dorme, seu pai está aqui. Fique tranquilo. Você não cuida dos seus filhos, eu cuido muito mais de você. Dorme, fica em paz, fica tranquilo, descansa a tua alma. Essa noite, irmão, em nome de Jesus, se você chegou aqui desesperado por algo na sua vida, o Pai que está nos céus já ouviu a sua oração. E Ele está dizendo para você, dorme, dorme, o Pai está aqui. Papai está aqui. Oh, aleluia! Eu gosto quando eu viajo e quando eu volto para casa, minhas meninas ficam tudo alegres, porque diz, o pai chegou. Muda tudo, muda o ambiente, muda a casa. Parece que a coisa fica mais alegre, mais florida, mais leve. O pai está ali. Oh, meu irmão, essa mesma convicção deve alcançar os nossos corações em nome de Jesus. O pai está presente na sua vida. O Pai está presente na sua vida. Isso não é uma ideologia, não é um discurso demagógico. Isso é verdade, é Bíblia. O Pai está presente na sua vida. Por isso que quando você orar, diga, Pai. Tem uns que dizem, Paizinho. Tem outros que dizem, os nordestinos, Painho. Tem outros que dizem, Papai. Tem outros que dizem, Daddy. Não importa. O que importa é o seu nível de intimidade com Ele. E que você está se colocando diante dEle. Como as minhas meninas se aproximam de mim e como seus filhos se aproximam de você e dizem, Pai. É a mesma condição nós temos diante de Deus para a glória bendita do seu nome. Segundo lugar, pastor Wellington não balançou a luz ainda. Segundo lugar, a nossa oração precisa ser corajosa. Verso 10. Venha o teu reino. Irmãos queridos, se há algo corajoso para ser dito em uma oração, é essa afirmação aqui. O que nós estamos pedindo a Deus é que Ele substitua o reino atual pelo reino dEle. Que Ele tire este mundo que jaz no maligno e instale o reino dEle em nossas vidas. É isso que nós estamos pedindo. E quando nós pedimos que o reino dele venha, é reino literal. Esqueça essa ideia de ser apenas alguma coisa filosófica ou poética. Esse reino é literal. Quando ele diz, venha o teu reino, nós estamos pedindo uma nova constituição, uma nova língua e novos governantes. Quando eu digo, venha o teu reino, eu quero que a constituição dos céus venha a ser colocada no lugar desta constituição maligna e terrena. Que constituição é essa, pastor? É a Bíblia. Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 da sua segunda carta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Quando nós pedimos, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus, Deus, a tua palavra é a lei. A tua palavra é a lei. O que o Senhor disser vai ser feito. Eu vou viver pela tua palavra. Eu me lembro quando eu estive em Gibraltar pela primeira vez.
Você está no Marrocos, e quando você está no Marrocos, a via direita é a mão normal, dirige como nós dirigimos aqui. Quando você entra em Gibraltar, passa a ser uma via inglesa. Você começa a dirigir pelo outro lado. E eu me lembro que eu todo faceiro, dirigindo pelo lado direito, o guarda fez stop. E eu digo stop por quê? Né? E aí seguinte, stop! Stop! Ele foi até enérgico. Eu parei. E aí eu estava com um rapaz do lado e ele disse, por que você está dirigindo pelo lado errado? Falei, não estou dirigindo pelo lado errado, estou dirigindo pelo lado certo. Ele disse, não, depois daquela linha, o lado certo é esse. O lado errado é esse. Falei, então depois daquela linha muda a coisa? A Constituição é outra? Ele disse, depois daquela linha, a lei é outra. E então eu entendi que se eu digo que eu sou crente e vivo pela palavra de Deus, a lei é outra. Eu não me divorcio. Eu não faço o que eu quero da minha vida. Eu não falo palavrão. Eu não desrespeito os outros, porque eu vivo debaixo de uma outra Constituição. Alguém pode perguntar, você é besta, é um crente bobo, você não aproveita a vida. Eu digo, não, é porque eu estou debaixo de uma outra Constituição. Eu vivo um outro reino. Para mim é uma outra realidade. É uma outra lei que rege a minha vida. Então eu não engano, eu não minto, eu não roubo, eu não defraudo, porque a minha vida vai ser colocada debaixo da lei de Deus. É diferente. Venha o teu reino, é das orações mais corajosas que você pode fazer. Vai mudar a sua língua. Naquele outro lugar falava uma língua, nesse outro fala outra. Efésios 4:29 diz, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas antes palavras que forem úteis para a edificação, conforme a necessidade, para que ministrem graça aos que o ouvem. Então a minha forma de falar é outra. Você lembra do que foi que denunciou a Pedro lá no pátio de Anás e Caifás? As mulheres olharam para eles e disseram, você fala como ele. Você quer encontrar um crente, saber como é que a pessoa é um crente? Fala um pouquinho com ela. Você entende logo se ela é do céu ou se ela não é. Quando você encontra alguém que é do céu, o linguajar dela é do céu. Interessante, quando a gente viaja por aí, eu converso com alguém, alguém fala assim, você tem um sotaque arrastado, você é nordestino? Eu digo, sou. Mas melhor ainda eu me sinto quando alguém diz assim, o seu falar é diferente, você é crente. Aleluia. Porque eu estou nos negócios difíceis, lá está aperreado, eu digo, aleluia. O negócio está feio, eu digo, glória a Deus. É diferente. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. O crente na hora do aperto, ele não chama palavrão. O crente na hora do aperto, ele dá glória. O crente na hora do aperto, ele não diz impropérios. Ele abençoa, ele não amaldiçoa, ele não solta praga, ele não faz oração imprecatória. Ah, pastor, mas o livro dos Salmos está cheio de oração imprecatória. É verdade, mas veio um no Novo Testamento que é maior do que Davi. E ele disse assim, está escrito, né, para você abençoar quem te amaldiçoa e amaldiçoar quem te amaldiçoa, mas eu vos digo. Ou seja, esquece esse negócio de salmo imprecatório. Esquece esse negócio de amaldiçoar quem te amaldiçoa. Esquece esse negócio de falar mal de quem fala mal de você. Esquece esse negócio de ter essa língua ferina.
Esquece disso. Daqui para frente, você abençoa quem fala mal de você. Daqui para frente, você ama quem odeia você. Daqui para frente, oh, aleluia. Você abraça quem quer matar você. E se você puder mostrar ele até, bota aqui, ó, a faca aqui na terceira vértebra. Até facilitar. Jesus nos ensina a termos uma atitude diferente. Próximo, tem que terminar, irmãos. Próximo, novos governantes. O governante do mundo foi substituído. Agora o novo governante é um que disse em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o governante. Não é o diabo, não são seus anjos. É Jesus o Nazareno. Ele manda na nossa vida. E em último lugar, verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração, ela deve ser submissa. Nossa oração não é uma oração requisitória. Sabe aquele hino? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Eu fico ouvindo os crentes cantar ele. E eu digo assim, sabe o que era nosso, irmão? É o inferno. E eu estou dizendo, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? O que é seu é o inferno. Eu não quero o que é meu, eu quero o que é de Jesus. Não me dê o que é meu, eu quero o que é de Jesus. A nossa oração precisa ser submissa. Não é uma oração em que você vai dizer a Deus o que você quer. É uma oração em que você vai dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E não é apenas fazer a vontade, mas é como diz o texto, que se faça a tua vontade na terra como ela é feita no céu. É porque essa vírgula atrapalha o nosso entendimento. Mas no grego não tem vírgula. O que a oração nos ensina é que na terra a vontade de Deus seja feita assim como ela é feita nos céus. E se a vontade de Deus é feita nos céus, ela precisa ser feita na terra também. E da mesma forma, com o mesmo nível de obediência, com o mesmo nível de piedade. Nós nos lembramos de Tiago no capítulo 4, verso 15, quando ele nos orienta que nós não devemos dizer, amanhã faremos, amanhã iremos. Não, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. O mesmo Tiago diz que as nossas orações, muitas delas não são respondidas, porque nós pedimos e pedimos mal, para esbanjar em nossos prazeres. Talvez a nossa oração não esteja sendo atendida porque nós estamos orando apenas pensando no nosso desejo particular. Nós precisamos seguir o que o salmista diz no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. A minha oração é uma oração que entrega a minha vida ao Senhor. Ela precisa ser submissa. Senhor, faça a tua vontade. Eu não vou encurralar Deus na parede. Eu não vou dizer a Deus, Deus, ou o Senhor me dá um marido em 26, ou então eu estou fora. Eu vejo alguns irmãos, parece que vai colocar medo em Deus. Ó Deus, ou o Senhor abre essa porta, ou eu estou fora. Vou deixar o ministério. Eu fico imaginando Deus nos céus, se tremendo todinho. Oi, ele vai deixar. Meu Deus, chama Gabriel. O Deus falando com Deus. Meu Deus. Chama os anjos. Arruma um homem para essa mulher. Ela vai largar. Ô, minha irmã, vai largar. Quem vai perder é você. Deus não vai se sentir acuado por ninguém. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Ninguém vai acuar o Senhor. Ele vai fazer o que Ele deseja e ponto final. É a vontade dEle que será estabelecida. O que nós podemos fazer é como no início da mensagem. Papai, 26 está aí, né? O senhor sabe que eu estou beirando os 40. Assim, se não for atrapalhar o senhor não tiver mais uma outra coisa mais importante para fazer, tiver sobrando um varão por aí, ô glória! Tiver sobrando, mas não é o resto não, senhor, é um negocinho bom. Se tiver por aí, Senhor, assim, eu não quero apertar o Senhor, não. Mas se tiver, eu vou ficar tão contente. Abre meus olhos, Jesus. E abre os olhos dele também. Para quando a gente botar os olhos no outro, fazer plim-plim. Eu não quero apertar o Senhor, não. Mas assim, se o Senhor puder dar essa forcinha para mim aí, vai ser uma bênção. Aí o Pai que está nos céus, não saberá dar a nós, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera? Ele vai dizer, não vai ser um qualquer não, eu tenho um escolhido. Eu tenho um homem alfa. Uhul! Eu tenho 0 quilômetro. Está esperando por você. Faz igual ele fez com Ananias. Vai à rua chamada direita e procura por um homem chamado Saulo. Deus é Deus de nossas vidas. O que nós precisamos é descansar o nosso caminho no Senhor. Nesse primeiro domingo de 2026, meus irmãos, nos aproximemos de Deus com confiança e ousadia, sabendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.